Olá, pessoal! Então vamos lá finalmente falar dos famigerados ponteiros, né? Ponteiros que eu sei, vocês já ouviram aí nos corredores, o pessoal fala, meu Deus, ponteiros são difíceis. Não, tem nada disso não. Vocês vão perceber, hoje nós vamos desmistificar essa fama dos ponteiros. Vamos lá conversar sobre ponteiros e funções. Então vamos começar. Tá aí o roteiro da aula, né? Nós temos aí 5 tópicos que serão divididos em 3 vídeos. Então, os 2 primeiros nesse vídeo, os 2 seguintes no próximo e finalmente um último vídeo aí com exercícios em que a gente coloca a mão na massa como sempre, né? Vamos começar. O que são ponteiros? Boa pergunta, né? Uma pergunta que imagino vocês estão doidos para saber a resposta. Ora, um ponteiro é um tipo especial de variável que armazena um endereço de memória. É só isso, pessoal, não tem mais nada a dizer. O que é um ponteiro? Então, é uma variável que armazena dentro dela, o valor da variável é um endereço de memória. É isso. Como toda variável, um ponteiro tem o seu endereço de memória, mas além do seu endereço, ele armazena como valor o endereço de um outro. Tá certo? Essa é a ideia e é isso que às vezes complica um pouquinho a história. Mas vamos lá, vamos descomplicar, vamos simplificar num passo a passo aqui para vocês entenderem como funciona. Primeira coisa, como que eu declaro um ponteiro, né? Muito simples, a gente utiliza o caractere especial asterisco aqui, ó. E esse caractere ele é muito especial. Sabe por quê? Para que o asterisco serve? Olha lá. Para multiplicar, não é isso? É o operador de multiplicação. Ele serve para declarar um ponteiro e ele serve também para descobrir o conteúdo de um ponteiro, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então tem que tomar um cuidado danado, porque, enfim, felizmente, esse caractere aí foi utilizado em muitos contextos, né? Então ele tem vários significados. Nesse código que vocês estão vendo aí, ó, vou destacar para vocês, nós temos vários ponteiros aqui. Temos 4 ponteiros sendo declarados. Só que o ponteiro ele tem um tipo também. Então eu tenho vários tipos de ponteiro. Nesse caso, esses estão vendo 4. Ponteiro para inteiro, ponteiro para caractere, ponteiro para float e ponteiro para double. Todas essas variáveis são ponteiros, tá? Ou seja, o que essas variáveis armazenam? Armazenam o endereço de memória, tá? Só que dentro desse endereço de memória tem alguma coisa. E essa coisa pode ser um inteiro, pode ser um char, e nós especificamos o que vai estar lá dentro da forma como vocês estão vendo aí nesse exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui na linha 1 a gente declarou o ponteiro PI, né? PI é uma abreviação de ponteiro para inteiro. Colocamos aqui o asterisco para poder dizer que é um ponteiro, né? E é do tipo int, né? Ou seja, tipo int asterisco, ponteiro para inteiro, PI, tá? É o nome da variável. Por que é importante saber qual que é o tipo que está lá dentro do endereço de memória para onde esse ponteiro aponta? Isso é muito importante para a gente saber quanto de memória que eu vou trabalhar quando eu quiser mexer nesse endereço de memória. Vamos explicar isso com calma. O inteiro ocupa quantos bytes, vocês lembram? 4, não é isso? Um double, 8. Um caractere, um char, ocupa apenas 1 byte. Então, não basta saber o endereço de memória, é importante saber também quanto, a partir daquele endereço que eu vou manipular, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, né, é tão importante assim especificar o tipo do ponteiro. Tá? Nós conversaremos mais sobre isso, não se preocupe, eu estou só apresentando, fazendo uma breve introdução. Então vamos lá. Eu posso também declarar vários ponteiros em uma única linha. Então tá aí um exemplo, né, em que eu tenho ponteiro para inteiro, eu tenho P1, P2 e P3, todos eles são ponteiros para inteiros, tá bom? Geralmente, quando a gente trabalha com um ponteiro, o que a gente está interessado é em saber o conteúdo da memória apontada por aquele ponteiro. É o que a gente está procurando, geralmente. Né? Então, dentro do ponteiro eu tenho um endereço de memória. Se eu pego esse endereço de memória e vou lá, eu quero ver o conteúdo do que tem naquele endereço para onde o ponteiro aponta. Bom, de agora em diante eu vou simplificar. Toda vez que eu falar de conteúdo de ponteiro, eu estou querendo dizer o quê? Ponteiro tem um endereço de memória. Eu vou nesse endereço e olho lá. O que tem lá dentro? Esse é o conteúdo. Ok? Então, para acessar esse conteúdo, a gente utiliza quem? O nosso super versátil asterisco aí, ó. De novo, nós usamos asterisco para multiplicar, para declarar ponteiros e também para pegar o conteúdo de um ponteiro. Muito cuidado para não fazer confusão aí, hein?
Vamos ver um exemplo de código? Olha aí, aqui tem um exemplo com vários elementos aí, várias coisas bacanas. Vamos passar nele devagarinho. Então, tem o método main, imagino que as bibliotecas são incluídas antes, né? Não está aparecendo aqui. Mas enfim, na linha 3, nós declaramos aqui um inteiro x, que recebe o valor 10, e o y, que recebe o valor 0. Nada de novo. Mas na linha 4 tem uma coisa nova. Na linha 4 nós criamos o ponteiro px, que é um ponteiro de inteiro, não é verdade? E o que px recebeu? O endereço de memória de x. Lembra que esse aqui é o caractere que pega o endereço de memória? Esse é comercial, né? Então, px vai ter o que lá dentro? O endereço de x. Então, px é um ponteiro que aponta para o endereço de memória de x, tá certo? Na linha 5, eu fiz o y receber quem? O conteúdo do endereço apontado por px, que eu vou abreviar, vou falar o conteúdo de px, tá? Então, sempre que eu falar conteúdo do ponteiro px, vocês sabem que eu estou falando do conteúdo do endereço para onde px aponta. Perfeito? Daqui a pouco eu vou ter alguns desenhos para deixar isso tudo mais simples, tá? Mas vamos lá. Então, y recebeu quem? O conteúdo do endereço apontado por px. Nós sabemos que o endereço apontado por px é quem? É o endereço de x. E qual que é o valor de x, pessoal? Olha aqui, ó. É 10. Então, essa linha 5 está fazendo o quê? Está trocando o valor de y para 10. Na linha 6 a gente imprime, né? Y é igual ao valor de y e retorna 0. Então, o que esse código daí vai imprimir? Vai imprimir y igual a 10. Então tá aí, ponteiros servem para isso. Nós manipulamos a memória de forma direta. Eu fui lá, dado o endereço de memória, que é um número, tá? É um númerozinho mesmo. O endereço, o local na memória. Eu fui lá naquele local e troquei o valor, ou fui lá naquele local e consultei o valor. Como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando ponteiros, tá bom? Nesse exemplo daqui, ó, eu consultei, né, o que tinha na memória apontada por px, que coincidentemente é exatamente o endereço de memória da variável x, portanto, o que está lá dentro é o valor 10, uma vez que aqui em cima nós fizemos x igual a 10, tá bom? Tá complicado? Não se preocupe, nós vamos simplificar isso aí em 3 vídeos. Esse é o meu objetivo pessoal do dia. Vamos ver se a gente chega lá. Exemplo, mais um exemplo. Exemplos são sempre bons, né? Aqui, ó, na linha 3, nós declaramos a variável x igual a 0. E na linha 4, nós criamos o ponteiro de inteiro px. Né? O asterisco aqui, sempre que eu estou declarando, tá, pessoal? O asterisco tem a função de indicar que é um ponteiro. Mas cuidado, esse asterisco é usado também para conteúdo. Então, quando eu não estou declarando a variável, o asterisco tem um outro significado. Esse significado pode ser tanto conteúdo quanto o operador de multiplicação. Tem que ficar muito esperto para não confundir, tá? Aqui na linha 5, olha, px é o ponteiro. Então, eu troquei o endereço de memória que está dentro de px para o endereço de x. Então, agora, px é um ponteiro que aponta para a memória utilizada por x. É isso? Aqui embaixo, ó, eu falo que o conteúdo de px é igual a 99. Ora, qual que é a memória para onde px aponta? É exatamente a de x, não é verdade? Porque eu fiz isso na linha 5. Na linha 6 eu vou lá e mudo o conteúdo de px. Pergunta, na linha 7, o que vai ser impresso? X vai ser igual a quanto, pessoal? 0 ou 99? Bom, tomara que vocês tenham acertado aí. A resposta certa é 99, por quê? Porque eu fui lá e mudei, né, o conteúdo do ponteiro, o conteúdo da memória apontada por px, que nada mais é do que a memória de x. Logo, ao fazer essa modificação aqui, eu terei o próprio x, né? Então, o que vai ser impresso é x igual a 99. Mais um exemplo. Aqui, ó, x começou com o valor 100. Então, na linha 3, nós declaramos a variável x do tipo inteiro e essa variável tem valor 100. E na linha 4, agora nós fizemos tudo de uma vez só, né? Eu declarei o ponteiro px e logo em seguida fiz esse px receber o quê? O endereço de memória de x, certo? E agora nós vamos imprimir um monte de coisa. Vamos ver o que vai ser impresso, né? Na linha 5, eu estou imprimindo o valor de x. Então, o valor de x é igual a % de x. Vocês aqui estão cansados de saber. O que vai ser impresso? 100, que é o valor de x. Na linha seguinte, a gente imprime o endereço de x. Notem que, para imprimir o endereço, a gente utiliza esse %p, que, vamos falar, p de ponteiro, né? P de pointer. Okay?
E aqui na frente eu passei o endereço de x para poder ser impresso. Finalmente, na linha 7, nós imprimimos de novo o endereço de x, mas agora eu passei o valor de px. O que é o valor de px? É o endereço de memória, né? Que é exatamente o endereço de memória de x, então vai imprimir a mesma coisa. Finalmente, na linha 8, a gente imprimiu aqui o valor de x, só que dessa vez eu usei o conteúdo de px para fazer essa impressão. Então, o que vai ser impresso? Olha, se você implementar esse código na sua máquina, provavelmente você vai ter valores diferentes, né, para o endereço de memória de x. Por quê? Porque depende de como está a sua memória, né, qual posição da memória vai ser alocada, etc. Então, por isso eu estou dizendo aqui exemplo de saída, porque essa saída vai variar. Então está aí um exemplo de saída no computador de 64 bits, o meu computador, né? E esses 64 bits é justamente para dizer qual que é o tamanho de um ponteiro, né? Ou seja, a quantidade de memória que eu consigo endereçar é dada por esse número de bits aí, né? Aliás, não é que é dado por esse número de bits, é limitado, né, por esse número de bits. Então eu consigo endereçar aí 2 a 64 endereços. Bom, vamos lá com o resultado. Claramente, o valor de x aqui é igual ao valor de x aqui embaixo, porque tanto faz imprimir x ou conteúdo de px, né? E aqui, ó, na linha 2 e 3, vocês estão vendo que, naturalmente, o endereço de x é a mesma coisa que o valor do ponteiro px, né? Que na execução deu esse número grandão aqui. Esse número está em hexadecimal, justamente para ele não ficar, para ele não ocupar ainda mais espaço, né? Para ele ficar um pouquinho mais compacto. Geralmente a gente imprime o endereço em hexadecimal. Mas é claro, podemos converter isso aí para decimal com uma certa facilidade, né? Se necessário for. Então tá aí, mais um exemplo de ponteiro, tá? Uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos, que realmente faz diferença, é perceber que eu tenho vários tipos de ponteiro, né? Então eu tenho ponteiro para caractere, tenho ponteiro para inteiro, ponteiro para vetor, ponteiro para ponteiro. Eu posso ter ponteiro para ponteiro. O que é ponteiro para ponteiro? É um ponteiro que armazena o endereço de memória que é de um outro ponteiro. E esse outro ponteiro armazena o endereço de memória de alguma outra coisa. No caso ali, ponteiro para ponteiro de inteiro. Perceberam como isso funciona? Então, você é quem especifica o tipo do ponteiro. E por que é tão importante especificar o tipo do ponteiro? Porque na hora de imprimir ou alterar o conteúdo, eu preciso saber qual é o tipo, para saber a quantidade de bytes que serão impactados ali a partir daquele endereço, tá bom? Vamos ter vários exemplos, não se preocupem. Se ainda tiver um pouquinho difícil, nós vamos simplificar isso daí. Vamos falar de memória, para ver se facilita o entendimento, né? Vamos lembrar de algumas coisas antes. Primeiro, quais são as características de uma variável? Por exemplo, a variável x declarada aí no nosso exemplo, nesse slidezinho aí, né? Então tem a declaração int x igual a 9. Então quais são as características? Conversamos sobre isso lá no comecinho, né? Aquelas 4 características, né? Tipo, identificador ou nome, endereço de memória e valor, lembra? Vamos lá. Tipo é inteiro, obviamente. Nome, x. Endereço de memória, que a gente vai chamar também de referência, tá? Então toda vez que eu falar endereço de memória de uma variável ou referência de uma variável, eu estou falando a mesma coisa, tá? São aí 2 formas de se referir à mesma coisa. Então, no nosso contexto de linguagem C, quando eu falar em referência, eu estou falando de endereço de memória. Isso pode não ser verdade para outras linguagens, mas isso é outro assunto. Então tá aí, eu botei um endereço de exemplo, poderia ser qualquer outro, obviamente, né? Mas está aí um exemplo de endereço dessa variável. O fato é que a variável tem um endereço, né? Vai ter algum. E o valor, que é o que está dentro daquele endereço, que é 9. Né? Ok. Como é que eu faço para acessar o endereço de uma variável? A gente utiliza o operador comercial, como vocês já sabem. Então, se eu quiser imprimir, só para repetir, eu coloco aqui, ó, o endereço de memória de x é %p e coloco aqui o endereço de memória de x, tá certo? Imprimir endereço de memória pode ser útil em alguma situação quando você está aprendendo e tal, mas em geral é uma coisa que a gente vai fazer muito pouco. Mas tá aí como se faz. Vamos falar de memória. Já falamos no passado, vamos voltar a falar de memória hoje. Conhecem esse desenho, né? Tem alguns endereços fictícios e valores aí. Estou assumindo que cada endereço comporta 1 byte, tá? Ou seja, 8 bits, né? Então a memória é formada por várias células e cada célula contém um endereço e um valor, né? Como vocês veem aí nesse desenho. E o tamanho do endereço
Depende da arquitetura, tá certo? Mas o fato é que o tamanho do endereço, se ele vai ocupar 32 ou 64 bits, isso depende da sua plataforma, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Computador de 32 bits, 64 bits. Já perceberam que quando você tem só 32 bits, você tem um limite muito baixo de memória RAM, de memória principal, né? Por quê? Porque você não consegue endereçar muita coisa com 32 bits. Na verdade, vou refazer essa frase. Você até consegue endereçar muita coisa, mas não consegue endereçar aí um número grande de gigabytes, terabytes, etc., né? Então tem um limite. E com 64 bits esse limite ele é muito expandido, como vocês já sabem. Beleza, tá aí a nossa memória. Então vamos ver um exemplo de código e ver o que acontece na memória. Então tá aí, ó. Nesse código a gente criou um caractere i, ele ocupa exatamente 1 byte. Então o que vai acontecer? Esse caractere i, essa variável, vai receber um endereço. Nesse exemplo o endereço é esse daqui, né? Aqui em cima. E o valor é uma incógnita porque nós não alteramos ainda. Lembram do tal do lixo? Qual que é o valor daquela variável se eu não inicializei o valor? Não sei. É o que estava naquela posição de memória, que pode ser qualquer coisa, né? Aqui temos um outro exemplo, agora com um inteiro. Né? O inteiro ocupa 4 bytes. E o endereço de memória desse inteiro vai ser o primeiro, né, endereço desses 4 bytes aí. Ou seja, vai ser esse aqui de cima que eu estou marcando para vocês. Aí temos um exemplo do ponto flutuante. E finalmente um exemplo de um double. Um double ocupa 8 bytes, não é isso? 8 vezes 8, 64 bits, tá certo? E aqui está o endereço desse double, vai ser o mesmo nesse exemplo, né? Ok, esses slides são repetidos, eu já mostrei numa aula bem lá para trás, mas eu estou mostrando de novo porque agora nós vamos contextualizar isso aqui com ponteiros, tá? E aqui, olha, nós temos um outro exemplo de código em que, vamos olhar com calma, na linha 3 eu declaro um ponteiro de caractere, na linha 4 um ponteiro de inteiro, na linha 5 um ponteiro de float, na linha 6 um ponteiro de double. E aqui do lado, ó, eu mostro para vocês o que acontece com a memória, né? A memória ocupada por C, por I, por F e por D. Neste exemplo, claramente, cada ponteiro está ocupando 4 bytes. Ou seja, isso aqui só vai acontecer numa arquitetura de 32 bits, né? Nós sabemos que a maioria dos computadores modernos tem uma outra arquitetura e no meu computador, por exemplo, um ponteiro vai ocupar 8 bytes, não 4, tá certo? Mas o que eu quero destacar com esse slide? Não é se é 4 ou se é 8. É uma outra coisa. Todos os ponteiros requerem o mesmo tamanho. Então, o ponteiro de um caractere requer o mesmo tamanho que um ponteiro para double, tá certo? Um caractere ocupa só 1 byte, um double ocupa 8, mas o ponteiro, seja lá para qual for, ocupa a mesma quantidade de memória. Por quê? Porque um ponteiro armazena o que lá dentro? O endereço. E esse endereço vai ocupar o mesmo tamanho, né? Seja para onde quer que ele esteja apontando, seja um caractere, seja um inteiro, seja um float, etc. Perceberam como isso funciona? Pois bem, nesse exemplo aqui, vocês também vão perceber que os ponteiros aqui dentro, né, nessa interrogação, vai ficar o valor, ou seja, o endereço de memória, né, que aquele ponteiro, para onde aquele ponteiro vai apontar. Mas eu quero destacar que os ponteiros também têm seu próprio endereço. Por quê? O ponteiro também é uma variável e toda variável tem o seu endereço de memória, né? O valor daquela variável está em algum lugar na memória. E nesse exemplo, olha, o endereço, por exemplo, de F vai ser esse daqui, ó, tá certo? O endereço de D vai ser este daqui, que é o primeiro, né? O primeiro endereço daquele grupo de bytes ocupado pela variável, tá certo? Então tá aí, né? Lembrando sempre, vou repetir, um ponteiro armazena um endereço de memória, independentemente do tipo. Bom, era isso para esse vídeo de agora. Daqui a pouquinho vai ter mais um vídeo que eu vou falar mais sobre ponteiros, falar sobre passagem de referência e finalmente nós vamos fazer os exercícios, né, que é a parte que eu pelo menos me divirto mais, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Oi, eu voltei porque eu esqueci de comentar dos desenhos, né? Então no próximo vídeo nós vamos literalmente desenhar como é que esses ponteiros funcionam, né? Colocar setas, etc, para ver se facilita a interpretação e entendimento, tá bom? Então, no próximo vídeo sim teremos os desenhos que eu tinha dito que teríamos. Tchau, tchau!